Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus continue nos abençoando, continue nos amparando hoje e sempre. Bom, meus irmãos, hoje, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós abrimos o capítulo 10, que é o Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e saiu para nós o sacrifício mais agradável a Deus. E aí a gente vai. Eu estava pensando que podia ler aos poucos, e ir explicando, para a gente poder ver o que Deus quer com essas palavras para nós, O que Ele quer explicar, que através de Jesus Ele veio nos chamar a atenção, E vamos lá, então. É o parágrafo 7, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, mas só que, meus irmãos, nem todas as páginas são iguais de todos os livros, O meu já é bem antigo, mas já é dos livros mais antigos, mas assim, tradução já dos 20 anos para cá. Então, a gente não tem aqui Esse livro meu é bastante antigo. De vez em quando ele me dá até coceira no nariz. Hoje não tá dando não, graças a Deus. Porque às vezes eu pego ele pra gente procurar entender. Eu falava antes, meus irmãos, que a gente às vezes pega um livro do Evangelho e para estudar. Sim, nós vamos estudar, nós estamos estudando sim. Mas eu percebi que Deus quer algo mais, que a gente busca mais profundamente dentro das palavras para aqueles que estão ouvindo, Para poder ajudar mais, para poder levar essa palavra mais a fundo. E vamos ver o que Deus nos coloca, Bom, meus irmãos, saiu, como nós dissemos, o sacrifício mais agradável a Deus. Saiu o parágrafo 7. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós. Deixai a vossa dádiva ir ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23, 24. Bom, meus irmãos, tirando aqui, a gente viu que o que Jesus fala para nós, porque a gente às vezes não tem assim um inimigo declarado, Igual a gente fala de um homem de bem. Quando a gente fala de um homem de bem, o Evangelho fala totalmente diferente, Assim, quase completamente aquilo que a gente conhece de um homem de bem. Porque para nós, um homem de bem é aquele que não mata, aquele que não fere, Aquele que não rouba, aquela pessoa de bom caráter, Mas o que a gente vê por fora, a gente não pode colocar o que está sentindo o coração. E nós estamos numa época, meus irmãos, que às vezes até de falar, a gente acaba procurando adversário sem querer, talvez uma palavra mal falada, que às vezes a gente fala assim sem perceber e a gente acaba magoando alguém, pronto. Isso já serve pra gente desagradar alguém. Então não precisa muito, Por quê? Porque
a gente tem que levar em conta as dificuldades do dia a dia das pessoas. Tem dia que você tem paciência, tem dia que você tem menos, tem dia que você não tem paciência alguma, porque a gente não tem paciência ainda. A gente está aqui para aprender como adquirir esse sentimento tão agradável a Deus, que é o da paciência, né? Que é o dos sentimentos que guardamos dentro de nós, porque a paciência, eles nos levam um tempo para repensar, um tempo para olhar para trás, para ver o futuro, o passado e o presente, poder reformular um futuro, poder reconstruir esses laços através do futuro. Mas vejam bem, meus irmãos, então quando a gente formos orar ao nosso Pai, muitas vezes a gente tem alguma coisa assim contra alguém, seja lá o que for, mesmo pequeno sentimentozinho, qualquer coisa que for, não é você ir lá onde está aquela pessoa, lá não sei aonde, pode ser longe, né? Ou pode ser assim ali atravessando a rua, ou pode ser no mesmo da mesma casa. A gente sempre está desagradando alguém com os nossos, magoando alguém com o nosso jeito de ser, com a nossa maneira de agir. E quase sempre, meus irmãos, esses adversários, eles acontecem no nosso dia a dia, não é para nos prejudicar como a gente pensa. Esses adversários, eles vêm para que a gente possa crescer, melhorar os nossos sentimentos, para que a gente possa bater ali aquelas imperfeições que a gente tem dentro e aprender a afinar aquilo para a gente poder lidar com aquilo. Então, o que é lidar com aquilo? É aprender, meus irmãos, a voltar atrás e repensar nos nossos passos e ver se realmente você fez mesmo aquilo que fosse agradável a Deus. Porque agradável a Deus, quando a gente vai a um altar, é quando a gente vai fazer uma prece, quando a gente vai fazer uma oração a Deus, quando a gente busca Jesus para que Ele preencha as lacunas, para nos auxiliar a chegar até onde nós não podemos chegar. Porque a gente pode ir até um certo lugar com a nossa fé, mas o mais nós não podemos ir. Quem pode ir? Somente Jesus, que tem esse poder, porque nosso Pai o permitiu assim. Então Deus permitiu que Jesus fizesse a ponte entre nós. Então, se Jesus faz essa ponte entre nós, nós precisamos estar naquele momento com o coração limpo. Mas não é assim de igual nós pensamos, vou lá e peço desculpa e depois amanhã eu faço de novo. Não é isso, meus irmãos. É aprender a modificar seus sentimentos, essa mistura de coisas imperfeitas que nós trazemos dentro de nós, que faz um turbilhão dentro de nós quando acontecem certas coisas e nós não sabemos lidar com aquilo. Aí vem o desequilíbrio mental, aí vem o desequilíbrio físico e com isso o desequilíbrio espiritual. E estamos nós ali, doentes, precisando de ajuda. Muitas vezes caído na cama, né? Mas por quê? Porque muitas vezes nós não nos vigiamos e é sobre isso que nós precisamos procurar, para que quando a gente faça a nossa prece, para que quando a gente chega no altar de Jesus, ou seja, quando a gente vai até Jesus através da oração, lhe implorar para que nos assista, porque não precisamos de implorar, basta elevarmos o nosso pensamento, já é uma oração, já é um contato entre Jesus e nós, e Deus. A gente não tem que andar muito igual a gente pensa, não. Basta modificar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de ser. Olha, meus irmãos, e não pensa vocês que é fácil, porque não é. É muito difícil. Nós todo dia lutamos, né? Como diz, né? Cortamos uma cabeça de um leão. Quer dizer, enfiamos a cabeça na boca de um leão para poder
conseguir vencer as nossas próprias dificuldades, para poder a gente, às vezes, não magoar, às vezes, para a gente não piorar mais certas situações e para que a gente também não entre em desequilíbrio. Então, meus caros irmãos, que essa oração chegue até Jesus, né? Que Ele leve de lá para nosso Pai. É preciso que o nosso coração naquele momento esteja limpo de mágoa, de tristeza, de sentimento ruim algum. Que a gente esteja somente com sentimentos de bondade, de amor, de... Porque quando a gente faz a nossa prece, meus irmãos, a gente mistura tanta coisa. Vem o egoísmo, vem o orgulho, daí vem um monte de outros sentimentos que nós temos aqui dentro e que nós estamos aprendendo a lidar para poder brecar esses sentimentos imperfeitos e modificar a nossa maneira de ser. Mas a única maneira que a gente tem de modificar isso, meus irmãos, é procurando esse sacrifício, né? E esforçar para que esse sacrifício seja feito. Porque ao invés da gente pensar que estamos agradando a Deus, muitas vezes nós estamos desagradando. Porque Deus não quer o quê? Que nós machucamos o nosso corpo físico, né? Com, às vezes, coisas que muitas vezes a gente faz assim, pensa, através da nossa fé, achando que nós estamos assim, agradando, né? Às vezes andamos léguas de distância para buscar uma prece, para fazer uma prece, para que aquela prece dê certo, para agradecer alguma coisa. Não estou desfazendo e não longe de nós, meus irmãos, não é isso, né? Cada um tem sua fé e que contemple Deus da sua maneira. É louvável. Que Jesus abençoe e ajude que essas pessoas cada vez mais venham buscar melhores através de sua fé, né? Então, o que nós queremos dizer é que não precisa da gente ir tão longe para agradecer. Basta fazermos a oração onde a gente estiver. Importa que o nosso coração esteja limpo. Vá fazer a sua caminhada, vá fazer seu sacrifício, sim, da sua maneira, do jeito que você quer. Mas também precisa ir com o coração limpo, cheio de amor, cheio de vontade de ajudar o seu próximo. Porque isso sim é amor. Né? Porque muitas vezes a gente paga uma promessa, mas pagamos uma promessa nossa, de sentimento nosso, que Deus atendeu para nós. Mas olha, meus irmãos, nós precisamos buscar através da oração, não só para nós as preces. Nós temos que fazer prece para todos, para todos, para toda a humanidade, lembrar de todos, com o coração limpo, porque Jesus não está aqui para atender eu, você e aquele. Jesus está aqui para atender todos nós, todos. E Jesus ajuda, Jesus cura os doentes, Jesus é o mestre que ensina, Jesus é o irmão que ampara, Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Ele fala mais. Se não for por ele, a gente não chega até Deus. Então, meus caros irmãos, busquemos através do nosso sacrifício ser mais agradável, limpar o nosso coração, o nosso sentimento, porque, olha, meus irmãos, longe de mim querer, assim, falar que alguma coisa contra quem quer que seja, o que nós estamos querendo é tentar explicar e muitas vezes chutamos as palavras e acabamos não explicando da maneira que precisava. O que queremos dizer que quando você for fazer seu sacrifício, preencha seu coração de amor. Lembra dos momentos bons que você pôde assistir o seu próximo em algum momento.
Veja o que você fez que foi mais agradável a Deus, porque às vezes a gente pensa que ferindo o corpo, cansando o corpo, fazendo qualquer coisa que seja, a gente estamos agradando a Deus. Nós não estamos agradando a Deus, nós estamos agradando o nosso próprio cego, o nosso próprio sentimento, porque a gente acha que pagando uma dívida nós estamos quites. Mas isso não é agradar a Deus. Agradar a Deus é quando a gente vai com esse coração limpo, de alegria, de caridade para com o meu próximo. É a gente modificar os nossos sentimentos no dia a dia, meus irmãos. Deus não quer que a gente muda de uma hora para outra e vira de água para vinho, porque ninguém é assim. Jesus fez isso com a água. Mas nós não somos uma coisa. Nós somos um ser e nós precisamos ser moldados. E para sermos moldados, é preciso que a gente seja o barro de Jesus. Para que Jesus venha através da massa que estamos entregando a Ele, a argila que estamos entregando a Ele, possa ser moldada da maneira que Ele acha que seja necessário, não do jeito que a gente quer, né? É isso, meus irmãos, que a gente queria falar hoje, né? Nós não estamos aqui para, assim, exagerar, e sim para explicar, né? E quem sabe outro dia a gente continua, né? E vamos explicar mais um pouquinho. Quer dizer, Deus vai trazer a palavra para que a gente possa levar ao altar, né? Aprender a levar ao altar, né? Que até então a gente aprendeu que tem que ir com o coração limpo, cheio de amor, de sentimentos bons, de lembranças boas, né? Poder levar naquele altar alguma coisa que a gente fez de bom, né? Esse próximo, meus irmãos, é qualquer pessoa que esteja próxima a você. Qualquer pessoa, qualquer ser que esteja com vida, você cuidar daquele ser com amor, é uma dádiva para Deus, porque é uma criação de Deus. Se você cuida de uma plantinha com amor, você está fazendo o seu coração transbordar de sentimentos. E aqueles sentimentos é tão louvável que a planta responde. Converse com ela todos os dias para você ver como que ela modifica. Põe aguinha nela e vai conversando com ela aos poucos. Olha, sem demagogia, meus irmãos. Eu não estou falando para vocês que eu faça isso, porque eu não faço. Não vou mentir para vocês que eu faço. Mas vamos fazer para a gente aprender junto. Se não é melhor a gente fazer isso. Mas só que a plantinha que nós estamos querendo chegar no jardim de Deus é você, é eu, é o nosso próximo, é quem estiver ouvindo, para que a gente possa aprender a florir o nosso coração, fazer com que o nosso coração transborde desses bons sentimentos, que Jesus possa moldar essa argila dentro de nós e fazer com que essa argila dê vasos lindos, maravilhosos, para que possa servir ao seu próximo da melhor maneira possível. Que quando Jesus precisar de você, basta ele pensar em você. Ele vai pensar em você e você vai perceber, não, Deus está falando comigo. E eu vou buscar o que Ele quer. Quem sabe alguma coisa que eu possa estar fazendo para alguém que está aqui próximo e Ele está me buscando para isso. Mas muitas vezes nós não estamos disponíveis, meus irmãos. Então é por isso que é difícil, né? É por isso que é difícil, porque se chama sacrifício. É coisas que nós não conseguimos fazer normalmente, é coisa que nós precisamos fazer um esforço para conseguir de fazer. Entendeu?
precisamos esforçar da nossa parte para poder agradar o nosso Pai maior. Então, para agradar Ele, nós precisamos estar de bem, né, conosco, buscando nosso equilíbrio, pedindo, principalmente nas nossas orações, né, porque a gente fica pedindo muitas coisas materiais, coisas que a gente às vezes não tem nem condição de usar aquilo, porque coisas materiais são objetos que a gente precisa utilizar. Mas às vezes não conseguimos nem utilizar aquilo da maneira correta. Ao invés de nos ajudar, acabamos piorando a nossa situação. Né? Causamos inveja, ciúme, mágoa nas pessoas que às vezes não conseguem aquilo que você conseguiu. E isso é muito triste, meus irmãos, porque a gente tá levando sentimentos ruins para o nosso próximo. Então, para que pensar em coisas materiais? Deus sabe o que você precisa no seu dia a dia, na sua vida, e Ele vai auxiliar naquilo que for necessário. É claro que você vai ter que trabalhar. As coisas não vão vir para você de mão beijada. Você vai ter que trabalhar para buscar as coisas que você precisa. Por isso que Deus te deu saúde, para você fisicamente buscar isso. Então, quando a gente for fazer as nossas preces, o sacrifício que Deus espera é que a gente busquemos ser forte mentalmente, ser forte fisicamente, ser forte espiritualmente. E aí sim, a gente buscar esse equilíbrio que a gente precisa e manter ele em dia nas nossas orações. Isso sim é agradável ao nosso Pai maior. É esse sacrifício que Ele espera de mim, de você e de todos. Sim, às vezes parece tão difícil e ao mesmo tempo parece tão fácil, né, da gente fazer, mas não é não. É tão difícil que por isso ele chama sacrifício. É o sacrifício dos seus sentimentos ruins que a gente traz dentro de nós. Entenderam? É as imperfeições que muitas vezes vai gritar na nossa frente. Não, não, não. Né? É o nosso egoísmo. Não, primeiro é isso. Primeiro eu preciso agradar a mim. Primeiro eu preciso agradar aquilo que eu quero. Né? Eu fazer aquilo que eu quero para me agradar. Para que eu vou agradar outra pessoa? Eu preciso agradar sim o meu próximo. Agradando o meu próximo, estou agradando a Deus. Mas quando a gente não faz isso, né? Quando a gente não faz nada de útil, e assim, no sentido de crescer nesse sentimento, nesse sentido de evolução espiritual, a gente tem mais dificuldade para poder agradar a Deus, sim. Né? A nossa oração é atendida? É, meus irmãos. A oração de todos nós é sim atendida. Todas as vezes que nós oramos, que nós fazemos a nossa prece, nós somos atendidos sim nos nossos pedidos, mas atendidos até o tanto que não nos prejudique. Porque se for preciso prejudicar, receber aquela dádiva para nos prejudicar espiritualmente, se for para atrasar a nossa caminhada espiritual, é claro que nosso Pai, como Pai, não vai permitir. Ele vai dosar, ele vai ver o que é necessário, o que precisa. Mas antes disso seja necessário, antes que Deus vai procurar esse sentido, vamos procurar agradar Ele primeiro. Vamos agradar a Deus primeiro. Né? E agradando a Deus é esforçando em servir o nosso próximo. Fazer o que tiver no nosso alcance para que o nosso próximo sinta alívio nas suas dores, seja físicas, seja morais, seja espiritual, naquilo que a gente puder fazer em favor do nosso irmão. É isso que Deus espera de nós. Ele não quer que você vá lá na porta daquela pessoa que não gosta de você e fale, ó, fulano, vem cá, eu quero conversar com você.
que está acontecendo? Gente, aquela pessoa, se ela tem raiva de você, ela não quer conversa. Faz prece, pede a Deus. Se a gente for procurar uma pessoa que não gosta de você, que é seu adversário, pode até prejudicar ainda mais se você não tiver o equilíbrio necessário para manter uma conversa. Então é preciso que você não tenha nada de mal contra essa pessoa. Deixa a pessoa ser do jeito que quer. Vamos orar por ela para que Deus busca essa pessoa nos seus defeitos, nas suas imperfeições e também nos ajude, né? Para que a gente possa melhorar também. Porque melhorar o nosso próximo é melhorar nós também. Porque quando a gente abre um espelho, meus irmãos, quando a gente olha no espelho, que a gente olha para nós, que a gente olha lá no espelho e vê uma imagem, nós estamos vendo a nossa própria semelhança. Quando a gente vê um defeito em alguém, pode ter certeza que isso está gritando dentro de você e precisa de socorro para poder ser mudado aquele sentimento. Então é isso. É esse sentimento que Deus quer que a gente agrade Ele, no sentido de buscar melhor. Então, meus irmãos, vamos saber aqui no livro Palavras de Vida Eterna, ele fala para nós, é Paulo, né? Paulo fala para nós, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, Paulo. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastasse nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque, em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar vigilância e firmeza. Olha, ainda assim, muitas vezes, urgindo-lhe as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. O apóstolo diz, não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia, a maledicência, é confiar no nosso próprio verbo, desculpa e a bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. O meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam o próximo é ajudar cessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. Os antídotos para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai vossos inimigos, bendizei-vos os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem restrito. Esse é o nosso irmão apóstolo Paulo, o Paulo de Tarso. São palavras vividas, vivenciadas, por ele, porque a gente vê lá naquele livro Paulo Estevão,
a gente percebe que o sacrifício, né? Ele no deserto, que ele buscou o próprio sacrifício para poder aprender, para poder se exorcizar, né? Dos seus erros do passado, para ele compreender que para isso ele precisava reverter em fazer o bem. E é isso que ele mostra para nós, através, quando ele fala guerrear o mal, né? Vencer o mal, buscar o bem, para poder ter paz, para podermos ter a alegria de Deus para conosco. Que Jesus nos abençoe e nos ajude sempre a encontrar com nosso Pai. Amém? Falei igual uma amiga, porque eu considero muita amiga. Fica com Deus, meus irmãos. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada, muito obrigada por me assistirem, por me ouvirem. Muito obrigada por me dar essa oportunidade. Que Jesus abençoe a vocês sempre e os lares de vocês. Amém.